Pega a sua Bíblia. Pessoal, antes da gente abrir no texto, nos últimos dias, eu e a minha esposa, a Pamela, essa mulher bonita ali, a gente tem vivido dias onde Deus tem tratado muito com a gente em algumas áreas. E a gente tem, assim como de costume, feito um devocional juntos, dentro do livro da Carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo. E aquilo que eu trago aqui para vocês, o meu desejo é que aquilo que a gente tem sentido e a forma como Deus tem nos transformado em alguma área, transforme a sua vida. Então, por isso hoje, se eu não me engano, pela quarta vez consecutiva, para quem viu a live, abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Eu prometo que eu não vou demorar e nem posso, porque a gente tem que terminar antes das 8 horas. Então, como a gente vai fazer isso em pouco tempo, presta bastante atenção, vai ser bem rápido. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11. Todos encontraram? Se você não encontrou, presta atenção aqui comigo, eu acredito que você vai entender a leitura. Vamos lá. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Eu quero falar bem rápido a respeito do subordinado no tema Até o Último Homem. Quem viu lá o tema lá nas redes sociais? A gente baseou lá no filme, um filme bonito. Se você ainda não viu, veja esse filme lá, um filme muito bonito, nos ensina muito. Mas existe uma manifestação de Deus através do Evangelho que alcança até o último homem da terra, seja esse homem qual for e como for e de que maneira for. Quando eu digo homem, eu quero falar no sentido amplo, homem, mulher, a humanidade em todo. Qual manifestação de Deus é essa que tem capacidade de alcançar o homem até o último homem, seja ele como for, qual for, com qualquer prática que seja? Quero que você repita comigo, essa manifestação de Deus se chama graça. Vamos no 3 falar isso? 1, 2, 3 e... Acredito que a maioria saiba, mas para quem não sabe, vamos colocar um significado mais objetivo para essa palavra graça. Graça não é fazer gracinha, ser engraçado não. Graça quer dizer um favor imerecido a mim, um favor imerecido a você, um favor imerecido à humanidade. Portanto, a graça é aquilo que Jesus fez por nós, que nós, sendo homens e mulheres pecadores, não merecíamos receber dele. Não é uma moeda de troca. A graça é um favor que nós não merecíamos ter, mas Deus fez pela nossa vida. Apesar desse texto ser um conflito
entre Paulo e Pedro. Paulo e Pedro estão tendo uma rixa ali, está tendo uma discussão. O objetivo do texto não é narrar um conflito, ou seja, o objetivo do texto não é mostrar que Paulo é maior que Pedro é maior que Paulo xingou Pedro e deixou Pedro quietinho na dele. Não. O objetivo do texto não é que se sobressaia um homem dentre esses dois. O que de fato é inquestionável a respeito deles mesmos. Porque são dois homens que, quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que são dois homens de Deus, chamados para a pregação do Evangelho. Pedro, chamado para pregar para os judeus, e esse Paulo, chamado para pregar para os gentios. Então, o grande objetivo do texto não é destacar um ou outro, o ministério de um ou de outro, mas o grande objetivo desse trecho, desse texto bíblico que nós lemos, é defender aquilo que o Evangelho da graça pode fazer. E em contrapartida, defender também, mostrar também aquilo que não é o Evangelho da graça através das atitudes de Pedro. Então, as atitudes de Pedro nesse texto que Paulo faz questão de dar, elas vão mostrar o que de fato não é o Evangelho da graça. E o que não é o Evangelho da graça? Primeira coisa, a graça não é preconceituosa. Pedro entendia que o Evangelho da graça podia alcançar a todos, que não era só para os judeus, mas que era para toda a humanidade. Mas mesmo assim, no versículo 12, Pedro tem uma atitude contraditória àquilo que ele sabe que é real. Por que que Pedro sabe que o Evangelho alcança a todos? Porque ele próprio, se a gente for ver lá no capítulo 10 do livro de Atos, vai à casa de Cornélio, que é um homem gentil, e o Espírito Santo cai sobre eles creem em Jesus. Então Pedro sabia a respeito do poder do Evangelho da graça, que era para todos, mas Pedro tem um preconceito. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. A opinião do homem não é maior do que o poder da graça do Evangelho. Por mais que Pedro tivesse algum preconceito com aquele povo gentil, Paulo, sabendo que Pedro era o líder daquele povo e líder da igreja da época, Paulo vai corrigir Pedro. E o que Paulo está querendo dizer e explicar é: Pedro, a sua opinião pode ser de que esses homens sejam indignos de crer e aceitar e ter a sua vida transformada por Jesus. Mas a opinião de Deus, a opinião da palavra é maior do que a sua opinião. A opinião do homem não é válida quando Deus abre a boca para falar. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O Evangelho não é preconceituoso a respeito da sua vida. A graça não é preconceituosa a respeito do que você carrega. A graça, portanto, tem capacidade de te aceitar da maneira que você é e te mudar durante esse percurso da vida com Jesus. O que Jesus fez foi válido para a sua vida, sim, de erros. Eu não estou dizendo um tipo de heresia aqui, porque é algo real. Porque se isso não fosse real, então a graça não era um favor imerecido. Então a graça não é preconceituosa a respeito da sua vida, dos seus problemas. Não são os seus problemas que devem te impedir de buscar a Deus. Não são as feridas que talvez você carrega, que até o próprio Deus esqueceu, que vai te fazer se distanciar dele. O pecado, sim, afasta o homem de Deus. O pecado, sim, distancia o homem de Deus. Mas a graça sempre está de braços abertos para que esse homem, mulher,
que pecou volte a caminhar. Porque se a graça não fosse algo válido para a minha vida e para a sua vida, esse afastamento que o erro, que o pecado nos faz de Deus, nunca teria um retorno. Então, é somente por ela que quando caímos, podemos nos levantar. É por causa dessa palavra simples, que denomina essa atitude de Jesus. Parece que no texto eu vejo um Pedro esquecendo que negou Jesus. Parece que eu vejo um Pedro esquecendo que um dia errou. E às vezes nós somos assim em relação ao Evangelho. Somos preconceituosos. A maior dificuldade do filho mais velho não foi ver o filho mais novo voltar, mas foi ver o filho mais novo ter uma festa que o filho mais velho nunca teve. Isso é graça. O que seria de fato um preconceito? Preconceito, vamos lá. Preconceito é uma opinião, é pressupor uma opinião, dar uma opinião crítica a respeito do assunto sem conhecer. Vamos repetir para guardar a aula de português, dicionário. Preconceito é dar uma opinião, criticar, tirar uma opinião a respeito de alguém, de algo, sem saber de fato o que é ou quem é. Então eu vejo o Éder, não o conheço, tiro uma opinião a respeito dele, sem saber de fato quem ele é. E quantas vezes nós cometemos isso na nossa vida, em tantas áreas. Mas o interessante é que Deus, Ele conhece todos os fatores negativos da nossa vida e nos aceita. A primeira carta de João diz, capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, que aquele que ama a Deus, vive como Ele, anda como Ele. Se somos nós preconceituosos com pessoas, em relação ao alcance do Evangelho, então não estamos andando no caminho correto, para ser como Deus de fato quer que nós sejamos. Então, uma primeira característica do que não é a graça não é uma manifestação preconceituosa. Segunda coisa, a graça não gera divisão. Lá no versículo 13, o texto vai dizer que a atitude de Pedro fez com que muitos outros o acompanhassem, inclusive Barnabé. A graça de Deus, a manifestação de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nunca gera em nós um espírito de divisão. Até a correção de Deus, quando Deus nos corrige, quando Deus chega a nos corrigir ou usa alguém para nos corrigir, não é para nos dividir, não é para nos afastar, mas é para fazer com que nós retornemos ao caminho que nós estamos nos desviando. Então nem a correção de Deus é feita para dividir o homem do corpo de Cristo, mas sim para trazer o homem para perto de Cristo. A divisão sempre é mentirosa. Quando Salomão estava com aquele problema com uma mulher que tinha uma filha, e de repente uma outra mulher, durante a noite, quando essa mulher dormia, roubou a filha dela. E a mãe que ficou sem a filha foi desesperada até Salomão, que era o rei nesse tempo. E Salomão queria descobrir quem era o rei de fato. Aliás, quem era a mãe de fato. Então a ideia de Salomão, então eu vou cortar essa mulher, essa criança no meio. E aí de repente a mãe verdadeira apareceu.
Não, então não corta. Não corta. Deixa com ela que não é mãe, não tem problema, mas não mata a minha filha. A divisão sempre está com aquele que está mentindo. Então, se um evangelho, se um Jesus que nos divide, se alguém afirmando ter a voz de Deus te exclui do corpo de Cristo de alguma forma, não é Deus que está falando, porque o evangelho não vem para dividir. Pode sim corrigir, pode sim nos exortar, mas a intenção do evangelho nunca é nos dividir, nos retirar do corpo. A graça é a manifestação mais poderosa de Deus, porque ela consegue colocar em união todo tipo de pessoa. Quando a gente vê aqui, a gente vai ver gente de tudo quanto é jeito. Vai ver gente que gosta de rock, alguém que gosta de pagode, alguém que gosta de vestir preto, outro gosta de vestir branco, um do cabelo cacheado, um do cabelo liso, e por aí vai. Um que pensa de um jeito, um que pensa de outro, um que torce para um time, um que torce para o outro. Mas a manifestação de Deus é a linguagem que nos une como corpo. Então o evangelho nunca vem para nos dividir. Então, primeira coisa, a graça não é preconceituosa. Segunda coisa, a graça não gera divisão. E a terceira e última coisa, a manifestação da graça de Deus para aqueles que têm vontade de crer em Jesus, não busca em nós uma perfeição. No versículo 14, Pedro estava exigindo que aqueles gentios vivessem como judeus. Pedro queria que eles guardassem os costumes, guardassem as leis daqueles judeus. Então Paulo está demonstrando que o evangelho não vem para buscar perfeição em alguém, porque se o evangelho fosse para pessoas perfeitas, ninguém de nós estaríamos aptos a adaptar ele na nossa vida. Sim, o nosso erro deve ser um acidente, quando temos a consciência do que de fato é um erro. Mas não, o que Jesus fez na cruz não foi para abraçar perfeitos. O que Jesus fez na cruz foi para sarar doentes. Aquele povo naquela igreja queria que todo mundo guardasse a lei e cumprisse todos os mandamentos que os judeus impunham, para que assim, segundo eles, conseguissem a salvação. Então o que mais ou menos esse povo estava dizendo era assim: olha só, Jesus é legal, Jesus é bom, Jesus morreu por você sim, mas para que vocês sejam salvos, vocês têm que cumprir todos esses outros mandamentos e leis judaicas que a gente tem por aqui. O que temos que entender é que a lei, ela veio para nos dar a consciência de que somos pecadores. É isso mesmo. A lei veio para que nós tenhamos consciência de que somos pecadores. Sabe o que esse povo exigia? Exigia o cumprimento de 603 leis diferentes. E eu sempre vejo alguém exaltando os judeus. Ah, porque os judeus são tão obedientes, disciplinados. Sim, são. Mas vocês acham mesmo que existe um povo que cumpre à risca 613 leis, 613 obediências e normas, sem se deslizar em nenhuma? Quando Deus instituiu esse tipo de lei no Antigo Testamento, Deus a colocou na terra. Deus a instituiu com a seguinte lição: Deus colocou essas leis para que aquele povo prestasse atenção e percebesse que eles eram incapazes por si mesmo. Você é incapaz de ser 100% em toda obediência e lei que te é imposta. Eu sou incapaz de cumprir todas as leis e obediências e normas que me são impostas, porque eu sou imperfeito.
A lei veio para que nós possamos ter certeza de que somos pecadores. Porque eu nunca iria conseguir cumpri-la e nem você. E era isso que Pedro estava exigindo desse povo. Então basicamente Paulo está repreendendo Pedro, dizendo para ele: ei, a graça de Deus me faz obedecer por valor aquilo que Jesus fez por mim. Mas alguém perfeito não tem acesso. O que Deus quer é simplesmente alguém redimido, alguém quebrantado, alguém justificado, reconciliado. É o que Deus espera de nós, espera de mim. Homens e mulheres que têm vontade de obedecer a Deus, não porque foi me dado algo, mas homens e mulheres que têm capacidade de obedecer a Deus, porque aquilo que Jesus fez tem muito valor para mim. Eu não sei você, mas eu não tenho o costume de trair pessoas que fizeram algo importante por mim. E é por isso que eu não peco. É por isso que eu busco não pecar. É por isso que eu fujo do pecado. É por isso que quando eu vejo o pecado, eu tento me desviar o máximo possível. Porque quando eu olho para o pecado, eu vejo que aquilo é o oposto do que Jesus fez por mim. Eu não fujo do pecado como uma ideia de cobrança, de que tenho que obedecer um homem à risca. Eu fujo do pecado porque sou grato pelo que Ele fez por mim. E uma igreja na Inglaterra, há muito tempo atrás, em um culto de Santa Ceia, havia 2 homens nos primeiros bancos ajoelhados, e o interessante era perceber que esses 2 homens eram homens totalmente diferentes um do outro na sua vida secular. Um desses homens era um juiz muito importante da corte inglesa, e o outro homem que estava do lado dele ajoelhado era um ex-assaltante. E no final do culto, esse juiz era muito próximo do pastor que ministrava a ceia. E esse juiz foi conversar com esse pastor. E esse juiz disse para o pastor: pastor, a graça de Deus é maravilhosa, não é? O senhor viu hoje? E o pastor logo abriu um sorriso, como se fosse alguém que estivesse entendendo, e disse: é verdade, a graça de Deus é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu vi aquele homem do seu lado, um ex-assaltante ajoelhado, quebrantado, talvez com certeza se arrependendo dos seus pecados. A graça realmente é maravilhosa. E o juiz olhou para ele e disse: não, pastor, eu não estou falando do ex-assaltante que estava do meu lado. Eu estou falando de mim mesmo, que também estava fazendo a mesma coisa que ele. Estava quebrantado, chorando, me arrependendo dos meus pecados. Sabe por quê? Porque para mim, pastor, é muito difícil se arrepender. Eu tenho uma dificuldade tremenda de me arrepender, porque eu estudei na melhor escola, porque eu fiz a melhor faculdade, porque eu sou crente desde criança, fui criado na igreja, sempre obedecendo os mandamentos. Então o milagre da graça ter alcançado algum de nós foi muito maior em mim do que naquele ex-assaltante. Porque aquele assaltante, ele realmente tinha motivos de sobra para pensar: somente em Deus eu posso alcançar alguma coisa. Somente Deus pode mudar a minha história. Mas eu não, pastor. Eu sempre me achei muito bom. Eu sempre me achei certinho. Eu sempre achei alguém que eu ando na risca. Eu sempre achei alguém que obedecia a palavra e fiz um devocional todos os dias e orei 10, 15, 20, 2 horas por dia, trancado no meu quarto ouvindo louvor. A graça é um desafio para quem se considera forte demais, porque ela é dada para um ex-assaltante como esse homem, que fez tudo errado,
na mesma proporção para um homem que se julga ter andado sempre no caminho correto. Esse é o desafio que temos, de entender que essa graça nos alcançou. Eu quero terminar com uma frase: a graça custa muito caro para quem se considera muito forte. Sim, a graça custa muito caro para aquele que se considera forte demais. Quero que você fique de pé.